Oi pessoal, bom dia. Estou aproveitando aqui uma pausa na agenda e eu quero explicar para você que tem medo de dirigir o que significa dirigir. Dirigir carro também significa dirigir a própria vida. Claro que isso é uma analogia, mas eu quero que você pense aí se esse é o seu caso, se você tem dificuldade de conseguir conduzir a si mesmo pela vida. Pessoas que têm esse problema são pessoas que acabaram passando por situações onde essa condução da vida, da própria vida, foi bagunçada. Então, vou dar alguns exemplos. Claro que cada caso é um caso, mas que ajuda muito quando a gente processa essas informações e a gente consegue ir adiante. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela teve muitos problemas na vida e ela acabou se sentindo frágil, ela acaba muitas vezes de forma inconsciente precisando que alguém conduza ela, porque isso na verdade traz uma segurança que é algo que faltou lá atrás. Então a pessoa, ela se coloca como uma pessoa dependente, porque no fundo ela necessita, ela tem essa carência de resolver essa questão. Esse é um dos motivos. Um outro motivo que pode ser é assim, a pessoa precisa que o outro conduza a vida dele, no caso, dirija por você, porque você também passou a acreditar, isso é uma outra possibilidade, você passou a acreditar que você não tem poder, porque tiraram esse poder de você, ou você acabou acreditando que você não tem esse poder de conduzir a própria vida. Isso acontece em casos onde você foi criado por pessoas que acabaram definindo você como uma pessoa que não pode ser aquilo que você quer. Então, por exemplo, uma mulher que às vezes depende do marido, neste caso, ela acabou definindo que ela precisa do outro e que ela é inferior ao outro ou que ela não é capaz de ser a condutora, no caso da própria vida, do próprio carro, porque acabou definindo ali que não tem esse valor para ser. E uma pessoa que acaba definindo que não tem esse valor, ela passa a acreditar que o valor está naquele valor que as pessoas botam, né, em relação a ela, colocam em relação a ela. Então, por exemplo, a pessoa que ela não tem a facilidade de conduzir a própria vida e ela fica na dependência de alguém para isso, de várias pessoas para isso, é a pessoa que acreditou que ela não pode ser a pessoa detentora dos próprios valores, é uma pessoa que coloca os valores, as escolhas próprias para os outros escolherem. Então a pessoa acredita que ela não pode escolher, porque ela ainda está ligada a uma identidade que foi criada nela lá na infância. Porque pessoas que estão livres são pessoas que têm os próprios valores, elas não dependem dos valores dos outros. Então, valores inclusive de opiniões, né? Onde, por exemplo, sei lá, se você vai aprender a dirigir, a pessoa fica falando, você dirige mal, não sei o que, não sei o que. Então você sucumbe àquilo que a pessoa falou e aquilo já te deixa mal, você acredita naquilo, você vê que aquilo é um fato e aquilo te encolhe, aí você não quer mais tentar provar, porque você não tem a força emocional para ir adiante, essa força ela pode ser criada. E aí você fica preso nessa história da própria vida. Então pensa nisso, conduzir o próprio carro, conduzir as próprias finanças, conduzir várias outras coisas, criar os próprios filhos e por aí vai, tem a ver com conduzir a própria vida, com essa permissão que a pessoa tem ou não tem. Então, terapeuticamente falando, quando a pessoa não tem essa permissão, existe uma memória emocional que está ligada nessa pessoa a essa falta de permissão. E quando essa memória é desconectada, a pessoa se vê no direito de ser também uma pessoa que é condutora da própria vida e do próprio carro. Então, para pensar nisso. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.